num cenário ideal, né? Num cenário ideal, toda empresa, antes de começar, ela deveria olhar para onde é que eu estou, qual que é o meu produto, e a partir daí começar a estruturar modelos. Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender, ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão, caçadores? Começando mais um Nagelcast aqui hoje. E hoje vocês vão perceber que não temos Guilherme Nagel aqui, mas estamos eu, Leonardo, head comercial aqui da operação da Blueberry, e Neto Moura, grande parceiro nosso aqui. E o tema de hoje, galera, vai ser sobre arquitetura de receita. Como organizar o processo, organizar a tua agência para conseguir trazer escala e previsibilidade de faturamento e de receita para o teu projeto. E para isso a gente trouxe o Neto, que é expert nisso, né, Neto? Hoje, head comercial da Prolog, é um dos maiores nomes de Sales Enablement no Brasil. E é um cara que tem muita bagagem para poder falar sobre essa matéria aqui no nosso podcast. Neto, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Prazer poder estar aqui contigo. Se apresenta um pouco aí para a galera que está te acompanhando, que quer conhecer um pouco mais de quem é o Neto aqui no nosso podcast. Obrigado, pessoal, pelo convite, ao Gui, à Blueberry, por estar aqui com vocês hoje para falar um pouco mais sobre arquitetura de receita, como estruturar os processos comerciais da sua agência para que você tenha o crescimento do seu negócio de maneira mais previsível e escalável, né? Que no final das contas é o que todo mundo busca hoje quando está estruturando o seu próprio negócio. As inscrições para a Mentoria Nagel e para o Triplo X estão abertas, então você tem o direito, vou te dar a honra de poder clicar no link da descrição do vídeo ou até mesmo em algum dos cards que vai estar aqui nesse vídeo para poder realizar uma consultoria gratuita com a nossa equipe. Então tem uma equipe de especialistas no mercado de agências já que pode sentar com você, entender tudo o que você está fazendo e te dar um guia definitivo de como escalar a tua agência, como melhorar o teu processo de retenção e conseguir escalar o teu faturamento. Então, mais uma vez, aqui no link da descrição ou em algum lugar, algum card aqui no vídeo, vai ter um link direto para poder marcar essa consultoria junto com a nossa equipe, tá bom? Bora pra cima. E até pra galera conhecer também quem é o Neto, se você quiser falar um pouco mais da tua carreira, do teu processo, pro pessoal entender como que você chegou até o Sales Enablement, né? Porque a gente sabe que hoje, quando a gente fala de Inside Sales, de processo de vendas, né, em agências e SaaS, a gente sabe que é um termo comum, mas que muita gente ainda não consegue entender qual que é a função de Sales Enablement e o que é a arquitetura de receita, de fato. Boa. São dois temas separados, mas que andam conjuntos, né? A arquitetura de receita é um tema, o Sales Enablement é outro. O Sales Enablement ele é mais recente no Brasil, cerca de 5 anos mais ou menos. A RD trouxe o Sales Enablement para o Brasil. A gente não tem nem literatura em português falando sobre Sales Enablement, é muito difundido lá fora. E ele fala muito sobre o desenvolvimento dos processos comerciais dividido entre processos, pessoas e ferramentas. Então, você estrutura os processos, protege esses processos com as ferramentas e treina, capacita as pessoas para entregar o resultado. O Neto está, como você disse, head comercial da Prolog App hoje, mas se eu fosse contar a trajetória toda, a gente ia fazer umas 2 horas de podcast. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em vendas, comecei muito cedo. Então, comecei vendendo produtos como representante comercial. Meu pai era representante comercial à época. Então eu passei por todas as etapas de um vendedor. Eu só não vendi merda. O resto eu vendi bastante coisa. Isso aí deixa exclusivo para mim, né? Vendedor de adubo aqui. Então eu fui representante comercial, trabalhei como field sales durante muitos anos e depois escalei cargos dentro de outros tipos de negócio também. Eu conheci a metodologia SaaS, as startups, enablement aqui em Santa Catarina. Eu sou de Minas Gerais, moro aqui há 10 anos. Torcedor do Galo, né? Torcedor do Galo. E eu conheci dentro da RD. Então, eu já trabalhei em várias empresas, como 3M do Brasil, Bunge Alimentos e outras empresas. E aqui eu comecei a trabalhar na RD. Conheci a RD, conheci a metodologia, conheci o Sales Enablement. Logo depois eu fui para Exact Sales. Dentro da Exact Sales tive minha trajetória como Sales Enablement, depois como head da operação de implementação de sucesso do cliente dentro da Exact. E agora, por último, estou como head comercial na Prolog. Então, dentro dessa trajetória, eu sou palestrante, como você disse, especialista em Sales Enablement, dentre outras funções aí do dia a dia. Massa demais, Neto. E até para que quem está acompanhando também consiga entender como vai funcionar essa nossa conversa, esse nosso tema aqui, quando a gente fala sobre arquitetura de receita, que vai ser o tópico principal, né? Como eu falei, como gerar escala e previsibilidade, né? E escala de faturamento para as agências, como que você definiria, de fato, a arquitetura de receita?
Boa. Arquitetura de receita é um tema também novo no Brasil, né? A metodologia que eu venho estudando aí nos últimos anos, me aprofundei ainda mais no último curso da Win by Design de Revenue Architecture, que o Jacob van der Kooi trouxe para o Brasil através da Renata Centurion nesse ano. É um curso novo que está sendo difundido, mas a arquitetura de receita ela olha para a estruturação do seu negócio para que você tenha previsibilidade de crescimento. Então, ele divide as etapas em modelos e esses modelos, eles te ajudam a identificar cada uma das etapas necessárias para você ter a previsibilidade de crescimento do seu negócio. Então, basicamente como é que eu olho para o meu modelo de negócio, separo essas etapas e vou entendendo cada uma delas, criando os padrões de crescimento do meu negócio e estruturando cada uma das áreas para que eu tenha esse crescimento que este modelo, seja ele matemático, de dados, qualquer um deles, ele consiga me trazer essa previsibilidade. Caramba, então é algo que lá fora já é validado, já é um processo que é aplicado, por exemplo, só que no Brasil é muito recente, né? Então, bem recente. Esse processo. E hoje, como que você vê esse processo sendo aplicado dentro de uma agência de marketing, por exemplo, que é o nosso público principal aqui, né? Como que o dono de agência, ele olha para a arquitetura de receita e ele vê isso sendo aplicado dentro do processo dele? Num cenário ideal, né? Num cenário ideal, toda empresa, antes de começar, ela deveria olhar para onde é que eu estou, qual que é o meu produto, e a partir daí começar a estruturar modelos. Mas a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Então, a sua agência, a sua empresa que já tem uma estrutura, já está trabalhando ou que pretende começar, primeira coisa que você precisa entender qual que é o seu modelo de negócio. Então, você precisa estruturar o teu modelo de negócio, como que eu vou precificar o meu modelo de negócio, como é que eu tenho previsibilidade de crescimento desse negócio. Entendi. E a partir daí você vai olhar, cara, eu preciso vender. Todo negócio começa precisando vender, né? Tem que começar de alguma forma. E aí você valida. Cara, faz um MVP realmente, começa a cobrar, identifica no que os primeiros clientes. Bom de fato ali, né? Ver tuas valências. Para depois começar a estudar. Show. Porque senão você vai partir da teoria de tudo, né? E aí você vai ficar olhando para o mercado e nunca sai do zero ali. Perfeito. E hoje, quando a gente percebe essa estruturação, quando a gente tenta montar essa estruturação, existem passos, por exemplo, ou modelos de arquitetura de receita que você percebe que são importantes de serem organizados, estruturados? Como é que funciona esse processo de estruturação nesse modelo de receita? Boa. Dentro desse modelo da Win by Design, quando você olha para dentro da empresa, quando você olha para dentro da sua agência, do seu negócio, o ideal é que você estruture cada um dos modelos separadamente. Então, a primeira coisa que você vai olhar, como eu disse, o negócio começou, eu vou começar o meu negócio, qual que é o modelo de receita que eu vou ter para esse negócio. Então, eu olho para o modelo de receita no primeiro lugar, depois a gente detalha cada um deles, caso você queira. Uma vez que eu já validei, eu já lancei o meu produto, eu já comecei a negociar, eu tenho os primeiros clientes e eu entendi que aquilo é viável, aí eu vou olhar para o modelo de dados, porque eu preciso entender quais os dados, qual a trajetória que esse lead que virou cliente percorreu dentro do meu negócio. Seja ele continuando ou seja ele saindo através de um churn, alguma coisa. Depois acho que a gente vai falar sobre outros modelos também, né? Mas Perfeito. Quando a gente fala sobre essa parte de dados, tem alguns dados que você percebe que são principais, que são importantes para poder definir esse processo, né? Os KPIs, como o pessoal fala, né? Mas quais são os dados mais relevantes que você acha que são fundamentais de se analisar nesse processo? Boa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois cada um pode pegar. Existe um modelo específico com 6 etapas e você analisa a taxa de cada uma dessas etapas. Mais estruturado ainda. É bem estruturado. A gente está dando um apanhado geral para que vocês tenham curiosidade e depois venham conversar com a gente sobre isso. Mas os 3 principais dados, quando você olha para uma arquitetura de dados, primeiro você precisa saber a volumetria que tem em cada uma dessas ações. Então, quantos leads eu estou gerando, quantos desses leads eu consigo qualificar, quantos desses leads qualificados se tornam venda, quanto dessas vendas conseguem adotar o meu produto ou serviço, dessa etapa de adoção, quantas eu consegui rampear e eu falar em sucesso do cliente, e depois quantas eu consigo expandir, eu consigo vender mais, eu consigo reter este cliente, eu preciso colocar outros produtos e serviços para esse mesmo cliente validando. Então eu olho para a volumetria. Uma vez que eu tenho a volumetria, eu preciso olhar para as taxas de conversão. Porque se eu tenho o volume da etapa 1 para a etapa 2, eu tenho uma taxa de conversão percentual. Então eu sei que a cada 100 leads que eu gero, eu estou transformando 30 leads em oportunidade. E isso vai passando por cada uma dessas etapas. E por último, o principal indicador é o tempo. Então você tem o delta T, que é quanto tempo que eu demoro para fazer isso, porque isso impacta no seu modelo de negócio. Quanto mais rápido eu consigo levar um cliente de lead até sucesso e expansão, mais rápido eu vou impulsionar o crescimento do meu negócio. E aí você vai trabalhando dentro dessas taxas para você conseguir escalar o seu negócio mais rápido.
Fantástico, fantástico. E para desenvolver isso, eu preciso de ferramentas, de fato, que me ajudem a organizar esse processo? Ou eu consigo fazer, digamos, vamos pensar com a agência, eu falo que tem 2 cenários, né? Você tem a agência que está começando agora, o cara que ele já tem um caixa, já tem um capital e ele se organizou para estruturar o processo. Apesar de que eu sempre falo, ferramenta boa não cura processo ruim, então a gente tem que ter isso bem organizado. E tem o cara que ele tá começando agora do zero e, Léo, cara, eu quero montar uma operação, mas eu não tenho zero caixa, zero dinheiro para poder investir no meu processo. Como que o cara, na realidade, né, vamos pensar que a realidade das agências, que é hoje a maior parte, começa assim, sem dinheiro de fato para poder investir, como que ele pode organizar isso? Boa. Eu costumo dizer, Léo, que o processo estabelece padrão. E a ferramenta protege o padrão. A ferramenta tem que proteger o processo que você criou. Igual você disse, ferramenta boa não corrige processo ruim. Mas você não precisa ter a melhor ferramenta do mercado e fazer um alto investimento. Você precisa entender qual que é o momento do seu negócio e como é que eu vou avaliar esses indicadores. Legal. Cara, dá para fazer numa planilha do Excel. A Dani, minha esposa, estruturou um processo comercial para um cliente da consultoria que ele utiliza o Trello, por exemplo, uma ferramenta gratuita. Ele conseguiu estabelecer etapas de funil, avaliar as taxas de conversão e ele sabe qual que é o volume, qual que é a taxa de conversão de passagem de um para o outro. E é grátis, está na internet. Obviamente que se a sua agência já tem potencial ou condições de investir em ferramentas em que você consiga mapear melhor os processos e criar padrões dentro desses processos, você vai ter resultados mais rápidos. Mas eu digo assim, começa do Excel, vai para um Trello, vai para uma ferramenta gratuita e depois você avalia o que faz mais sentido para o seu negócio. E aí você pode chegar até ter um Salesforce, um HubSpot, um RD, um Exact. Dependendo da estruturação da agência. Dependendo do tamanho da empresa. Pode fazer o processo, né? Mas aí, isso aqui a gente está só na segunda etapa, que é o modelo de, modelo de dados, né? Exatamente. Existem mais 4 etapas que você falou? Mais 4 etapas. Aí, quais são elas até pra gente? A gente vai para o modelo matemático, né? Porque aí você vai entender matematicamente, com base nos dados que você está levantando, qual que é a perspectiva desse seu negócio e o que você pode mexer para poder entender o crescimento do seu negócio. A partir daí você tem o Go-to-Market, é o modelo de GTM, onde você define cada uma das jornadas desse MVP que você fez. Então você pega este produto e desenha qual que é o Go-to-Market para ele. Como eu disse, num cenário ideal, antes de montar a empresa, eu posso desenhar um go-to-market, eu posso validar tudo isso antes. Mas para você já estar rodando, pega o seu produto, o seu principal serviço e desenha esse go-to-market, desenha essa jornada do seu cliente. Agora você já sabe qual que é o seu ICP, agora você já sabe qual que é a persona, você já sabe qual que é o sucesso, o tempo que ele tem, você constrói essa jornada do cliente, porque aqui você padroniza. E dentro do GTM você vai evoluindo esse GTM. Olha que interessante, eu já tenho um modelo de receita, eu sei como que eu precifico o meu produto ou serviço. Quanto mais você vende um produto de pagamento antecipado, maior o risco está na mão do cliente. Quanto mais eu vendo serviço e a agência vende muito serviço, o risco está na mão de quem vendeu. Então, eu tenho isso aqui. Eu já sei os dados, a taxa de conversão, o tempo, a volumetria necessária. Eu já desenhei a jornada desse cliente, eu já consigo entender, eu consigo agora sim ter previsibilidade de crescimento do meu negócio. E eu consigo desenhar qual que é a curva de crescimento que eu espero para os próximos 4, 5 anos. E aí eu estou tendo previsibilidade. Porque eu sei que se eu tenho um crescimento desenhado com base nas conversões que eu tenho hoje, que indica um crescimento de 5 anos de 20%, de 30% do negócio, você vai conseguir onde eu foco para alavancar essa curva. Onde é que eu preciso focar, em que local eu preciso mexer, em que ponteiro eu preciso mexer para que esse crescimento aconteça mais rápido. E a partir daí, com base nessas decisões, você constrói todo o seu modelo operacional. E aí você olha para a estruturação da sua operação. Dá para fazer tudo isso de uma vez? É difícil. Então foca no que é gargalo para você no primeiro momento. Show. Valida a sua receita, olha para os dados, o que aconteceu nessa jornada e desenha o GTM. E os outros você vai construindo na sequência. Até porque quando a gente olha, falando assim, né, que é um passo a passo, muita gente acha que eu consigo aplicar tudo isso antes de começar uma empresa, antes de começar um negócio. Na verdade, se eu estou começando do zero, eu preciso fazendo por etapas. Eu não posso deixar de olhar para esse modelo de arquitetura de receita, mas eu tenho que entender que eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo isso num primeiro momento, saindo do zero, né, nesse caso, né? Exato. Mesmo? Até mesmo porque você não vai ter os dados para você poder entender qual que é a jornada desse cliente. Você não vai entender quais são os pontos de fricção e de entrega. Quando a gente olha para esse modelo da Win by Design, por exemplo, ele tem um funil ampulheta, ou bow tie, né, gravata, borboleta. E dentro desse funil você tem o que é percepção de valor de entrega que você, dono da agência, está propondo para o seu cliente na contratação, e a gente tem a entrega, o impacto real na segunda etapa.
Então, você precisa entender qual foi a jornada, o que aconteceu, quanto tempo ele demorou para ter aquele impacto que eu prometi para ele na venda. E aí eu consigo minimizar essas frições, só que eu só consigo fazer isso com o processo rodando. Você precisa dar start nesse processo. Você precisa começar a negociar e os dados vêm do cliente. Eu gosto de dizer que as pessoas querem construir jornada do cliente. Só que elas se esquecem que a jornada é do cliente. Ela não é da empresa. Tem que ter um cliente ali para construir uma jornada. A jornada é dele. Eu vou só mapear a jornada. Eu vou entender a jornada. E a partir desse entendimento, eu vou tentar melhorar as interações. Mas a jornada é dele. Certo. E aí, justamente falando sobre essa questão de jornada do cliente, eu preciso ter o cliente. Existem práticas que você considera, por exemplo, que são essenciais para eu começar a ter esse processo de trazer os primeiros clientes e já começar a fazer esse mapeamento, por exemplo? O que você considera que é essencial? O cliente entrou na minha agência, né? Eu fiz a venda, fiz a qualificação, o outbound, levei ele para o closer fechou a venda com ele. O que eu preciso me atentar, mesmo com poucos recursos, já nesse começo, para poder me ajudar a organizar melhor esse processo e ter esses dados lá na frente também? Boa. Primeira dica que eu daria é lá na etapa de arquitetura de receita, quando você vai entender o seu modelo de negócio, você precisa entender a precificação, ou seja, quanto que eu vou cobrar por esse produto ou serviço. Com base nisso que eu estou cobrando, qual que é o volume de contratos que eu preciso ter por ano de clientes, porque quanto maior o volume de contratos, menor a quantidade ou valor percebido desse cliente. Você não vai ter um cliente te pagando 10 milhões de reais por mês, você pode ter um. Mas você ter 100 milhões de clientes pagando 100 milhões de reais é difícil. Exato. Então essa curva ela precisa ser equilibrada. Então eu preciso entender onde é que vai ser o meu nicho. Eu vou ter clientes com a precificação menor que eu preciso de mais volume, ou vou ter clientes com a precificação maior que eu preciso de menos volume. Quanto maior o volume versus tempo, vai alterar a relação CAC e LTV. Porque o cliente ele tem um custo de aquisição. Então você precisa olhar para isso no seu modelo. Cara, quando você entende isso, você consegue perceber dentro da agência, ó, eu preciso de um volume X de clientes, eu estou investindo este valor e ele vai me render X tempo, X contratos. Aí você define o seu modelo de prospecção. Eu costumo dizer que o modelo de prospecção ele está alinhado ao que você tem de retorno. Legal. Uma agência pequena que já começa tentando estruturar o processo comercial, pilotando todo o modelo de uma agência grande, ele tende a alongar a relação CAC-LTV. O custo de aquisição de cliente fica muito alto. Então testa você, está na hora do CEO, está na hora do dono da agência ir para o campo, testar, validar, vender. Ele tem que saber para vender, ele tem que saber vender para depois ele ensinar. Perfeito. Então, não pega uma agência e já fala assim, cara, eu vou estruturar um modelo aqui e eu já vou colocar um LDR, um BDR, um SDR, 5 closer, eu vou investir SEO, vou fazer. Quando você vê, o seu CAC está desse tamanho e você não tem sustentação para poder manter e a agência tem problema lá na frente. Cara, vai atrás de pessoas que consigam te ajudar e minimizar esses erros. Cara, o que foi feito lá atrás? Quais os erros a gente cometeu? O que eu posso fazer aprendendo com essas pessoas para encurtar essa curva de erro? E aí você vai estruturar o teu processo comercial baseado no volume de clientes que você precisa e na receita que esse cliente vai te trazer. Aí você começa. E aí sim, você entende, cara, faz sentido eu ter um pré-vendedor e um vendedor? Vamos colocar um pré-vendedor e um vendedor. Chega um momento que você vai ter que fazer isso. É uma ação natural dentro dessa curva. Só que quando você olha para isso, também vai chegar um momento que o SEO vai ter que se afastar. O CEO. Ele vai ter que se afastar. Ele vai ter que sair de dentro dessa operação e replicar processos. Não é delargar, né? Não é delargar. Precisa fazer esse processo. Mas ele precisa se tornar replicável, né? Ele precisa que as outras pessoas façam com ele. E aí é processo, ferramenta, estrutura. Quanto mais ajuda você tiver de quem já passou por isso, melhor. Show. E a gente estava até falando antes de começar o episódio aqui sobre a questão de estrutura também de retenção nesse processo de arquitetura de receita, né? Boa. E a gente sabe que hoje uma das grandes dores das agências do mercado brasileiro é justamente, além de ter dificuldade de conseguir trazer esse lead, mas quando traz ele tem dificuldade de gerar uma retenção, até mesmo uma aderência, de que a pessoa entenda o que está sendo feito, de que ela queira participar e de que ela participe junto com a agência. Porque no modelo de agência, a gente tem aquela questão de cliente, muitas vezes, contra a agência, cobrando o tempo inteiro, contra o serviço. Caralho, já tive outras frustrações, enfim. De alguma forma, a arquitetura de receita ajuda a aumentar esse LTV e melhorar esse processo de retenção de quem já está na base? Ela provoca, primeiro, uma mudança na visão do gestor sobre o que provoca o crescimento do negócio. Quando você olha para esse tipo de funil, o funil antigo, o funil que a gente olha muito na literatura e tem muita gente pregando isso ainda, ele é um funil. Então ele vai afunilando até você ter a base final de vendas ali. E por incrível que pareça, para um cara de vendas, eu vou falar uma coisa para vocês. O que provoca o crescimento do negócio não é vendas. O que provoca o crescimento de um negócio é a retenção.
O que faz um negócio crescer? Eu posso ter um crescimento linear. Vamos refletir comigo. Se você, dono de agência, vende para 2 clientes esse mês a R$100 cada um, eu estou dando números cruz só para a gente fazer uma conta mais fácil. No mês que vem eu recebo R$200. Se no mês que vem eu vendo mais 2 clientes, eu recebo mais R$200. Estou olhando para o modelo de receita. Agora eu vou fazer um modelo de recorrência e eu vou cobrar R$100 por mês. Então nesse mês eu vendi R$200. Com recorrência, no mês que vem eu fiz mais 2 vendas, eu tenho R$400. Então o que faz um negócio crescer é a retenção. Quanto mais negócios eu coloco dentro dessa equação, eu estou aumentando a minha receita. Então, não é a venda que está fazendo o negócio crescer. É quanto mais tempo o meu cliente está comigo, maior a minha curva de crescimento. Porque se eu tenho churn, se o cliente está insatisfeito, se ele está cancelando, eu estou pegando essa curva de vendas que deveria estar provocando o modelo de crescimento do negócio e estou virando ela para baixo. E muitas agências fazem isso. Ela foca muito na venda, vender, não presta um atendimento, uma dedicação e não tem uma entrega de impacto para esse cliente da forma que o cliente espera dele, dentro dessa promessa, e a partir daí ela chega num patamar e começa a descer. E aí ela não cresce. O crescimento não é escalável, o crescimento não é previsível. Então olha para essa etapa. Como é que a gente faz isso? Naquilo que eu falei um pouco tempo atrás. Lembra que o funil, quando você fala de venda, você não está entregando nada para o seu cliente. Venda só entrega a promessa. Qual que é a percepção de valor que eu tenho ao contratar uma agência? Cara, assinei um contrato, nós vamos aqui, vamos comemorar, vamos bater palma. E o cliente, ele recebeu o quê em troca? Eu vendo serviço. Aqui eu tenho percepção de entrega. Onde é que eu vou realmente entregar para o meu cliente? É na segunda etapa. É o impacto que eu prometi para ele na venda sendo entregue. Então, para você poder fazer isso, você tem que alinhar muito bem o GTM. Olhar para o teu cliente e falar assim, as promessas que eu estou te fazendo dentro do meu processo de negociação, eu vou te entregar neste tempo. Lembra do Delta T? Ter um impacto percebido. E aqui eu vou parafrasear a Renata Centurion. A receita recorrente vem do impacto recorrente. Quanto mais impacto e percepção de impacto e entrega de valor você tiver para o seu cliente, mais ele vai ficar contigo. Quanto mais tempo ele fica contigo, mais receita. Quanto mais receita, mais crescimento. Perfeito. E GTM que você fala é o go-to-market. Né? Go-to-market. Ótimo. É porque eu gosto de brincar, porque quando a gente fala de GTM na parte de agência, o pessoal fala, tá, mas Google Tag Manager, o que tem a ver o Google Tag Manager com a estruturação da minha receita? Boa. Mas aí, hoje quando a gente olha para essa operação também, existe algum tipo de agência que você percebe que talvez não seria recomendável, ou alguém que não precise fazer a estrutura de arquitetura de receita, por exemplo? Você olha, Léo, nessa situação aqui é recomendado que o cara não faça isso. Ou existe algum conselho que você daria nesse sentido, né? Com relação Eu acho que quem não quer crescer, não faz. Você quer crescer? Você quer que seu negócio escale? Acabamos o podcast, galera. Você quer que o seu negócio seja grande? Assim, ou você quer simplesmente pagar as contas no final do mês? Cara, eu quero só pagar as contas no final do mês. Não faça arquitetura de receita, tem um monte de agência boa aí que pode te contratar e te dar um salário no final. Mas, cara, você quer crescer? Você quer escalar o seu negócio? Onde você quer chegar com o seu negócio? Qual que é a previsão para daqui 4, 5 anos? Se você pretende olhar para isso, você tem que olhar para a estruturação do seu modelo de negócio. Legal. Porque a gente às vezes tem ideias muito boas, a gente começa negócios muito bons, só que a gente não planeja esse crescimento. E não tem visão de futuro. Onde que eu quero o meu negócio daqui 4, 5 anos? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Qual que é a entrega? Quais são os dados? Quais são os números? A estruturação do processo focada no resultado que você vai entregar para o teu cliente vai te entregar essa previsão. Você vai conseguir, cara, eu consigo levar o meu negócio até lá. E dá para fazer. Você só precisa ter suporte, ter apoio e entender para onde os números estão te levando. Porque senão você não vai olhar para os números. Tá, dá para vender agência? Dá. Eu vou lá, vendo, crio um sitezinho, entro na internet e começo a vender consultoria. E aí? Você não tem uma estruturação, não sabe quantos pontos você tem que fazer com esse cliente, qual que é a entrega que você tem com ele, quanto tempo ele demora para contratar, quanto que você investiu para trazer esse cara aqui para dentro. Se você consegue olhar tudo isso, você fala, ó, esse cara me custa X, ele vai durar X comigo, relação CAC-LTV é essa, se eu tiver X clientes, eu vou crescer Y no ano que vem. Então eu vou fazer isso. Como é que eu faço isso? Previsibilidade, de ter esse processo previsível. Construir o processo, desenhar o processo e prever o crescimento do negócio. Porque eu já vi muito negócio bom morrer por falta de gestão. Cara, negócio bom também morre. Você tem uma ideia muito boa, você vai lá, faz um MVP e a empresa escala. A gente já viu isso no mercado. E a empresa cresce, recebe aporte e vai subindo. Daqui a pouco ela faz assim, ó, cai e tá lá embaixo. Por quê? Porque ela não entendeu este modelo que entende o impacto do cliente, a importância da retenção do cliente,
para onde os números estão me levando, para que eu possa fazer os investimentos de maneira mais assertiva, contratando consultores, empresas, ferramentas, desenhando processos, para que eu tenha previsibilidade de crescimento. Massa demais, Neto. E um ponto que eu acho que é fundamental também, até para a gente já começar a alinhar, né, os pontos finais, quando a gente olha para a questão de arquitetura de receita, eu entendo que talvez no Brasil hoje a gente tenha poucas empresas boas de fato e que estão tendo sucesso aplicando esse modelo de arquitetura de maneira integral, que consiga colher resultados e frutos por meio disso. Qual que é a importância que você vê de modelar essas operações de outras agências, quem sabe, né, de pessoas que já estão com isso funcionando no mercado, para que eu que sou novo, por exemplo, consiga aplicar no meu negócio? A principal dica é não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, cara, se você tem pessoas que já passaram por isso, já desenharam esse modelo, já testaram, validaram o produto, e você tem a oportunidade de sentar com essa pessoa e perguntar para ela como você fez, o que deu certo, o que deu errado. Quando você faz uma mentoria com alguém, quando você faz uma rodada de bench com uma pessoa, de benchmarking, foque sempre no o que você tem de valor para me entregar, que já foi testado e que eu posso replicar no meu processo. Porque, gente, não é fácil construir um modelo de arquitetura de receita para um negócio. Ela pode demorar meses, quiçá anos, para você estruturar um processo completo de arquitetura de receita para o seu negócio. Até porque você vai validar, vai testar, vai errar. O Bezos fala muito isso, né? Erre e erre rápido. Então, peraí, se eu vou ter que errar e errar rápido, não é mais fácil perguntar para quem já errou para eu não errar? E já seguir um modelo que foi validado, testado pelo mercado, para que eu possa encurtar essa curva de erro e já fazer o processo correto? Ótimo. E se a gente fosse alinhar, então, um último conselho do Neto para quem ainda está na dúvida, quem sabe, de como desenvolver esse processo de arquitetura de receita. É um conselho de crescimento para o negócio das agências que estão acompanhando a gente. Boa. Primeira coisa é, olhe para o mercado, olhe para a arquitetura de receita e aprofunde, entenda um pouco mais sobre o conceito. A primeira mudança que tem que acontecer no gestor é uma mudança de consciência. Ele precisa entender a importância de dar o primeiro passo. Ok, tive essa mudança interna, aí eu vou procurar quem pode me ajudar. Quem são as pessoas disponíveis no mercado que já passaram por isso, que podem ir antecipar essa curva de erro ali. Ok, entendi, estudei, me aprofundei. Agora eu vou começar a entender o que faz mais sentido implementar primeiro no meu negócio. E aí, sugestão, né? Olha para o seu modelo de negócio, replica as atividades, as boas práticas que o mercado trouxe e que são validadas, e a partir daí construa qual que é a previsão de crescimento que você espera. Tá? Onde eu quero chegar lá na frente. Massa demais, Neto. Prazer ter você aqui, conteúdo fantástico. E se você, assim como o Neto comentou, quer modelar, acompanhar quem já implementa essas metodologias, de quem já colhe resultados e tem escala de previsibilidade de escala, então previsibilidade é fácil, né? Se você sabe se você vai ficar estagnado no teu projeto, não. Agora, prever escala, crescimento, se você quer ter esse acompanhamento, eu vou te dar o direito de poder ir no link da descrição aqui do nosso vídeo e lá vai ter um link para você ter uma consultoria gratuita com a nossa equipe de especialistas. Então, Léo, eu tenho uma agência, eu quero ser acompanhado. Cola com a gente, clica nesse link ali, já vai cair direto para minha equipe de especialistas para poder mapear o teu projeto e entender exatamente quais os próximos passos que você deve dar para conseguir escalar a tua agência, escalar as tuas vendas e toda a tua operação. Então, galera, acompanha a gente. Esse foi mais um NagelCast. Vocês sabem, né? Não tem dia da caça.